Bom dia a todas e todos. Nossas boas-vindas a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos. Retomamos hoje Savitri. Vamos hoje começar a audição do livro 9 de Savitri e, adentrando o livro 9, vamos nos aproximando dos cumes, do momento culminante de todo o poema, decisivo, que será o encontro, o diálogo e o embate entre Savitri e Yama, o deus da morte. Mas me pareceu que para fazer uma passagem, uma conexão, seria interessante retomar o último quadro do livro 8, que é onde é descrito justamente o momento da passagem da morte de Satyavan, porque também me parece importante reiterar o contexto no poema deste momento, deste evento, porque já reportamos algumas vezes a gênese, a origem, a inspiração do poema. Savitri partiu de uma lenda, um conto dentro do Mahabharata, esta coletânea que como que condensa tanto muito da tradição espiritual indiana como da história, da mitologia indiana. E existe lá este conto que de uma forma singela descreve a linha narrativa geral foi a mesma que foi preservada por Sri Aurobindo no poema. Trata-se da história dessa princesa Savitri que encontra Satyavan e reconhece nele aquele que está destinado a ser seu companheiro de vida. Eles se casam, mas Satyavan está destinado a uma morte precoce, ele falece, vem o deus da morte, Yama, e Savitri insiste em estabelecer com ele um diálogo no sentido de tentar convencê-lo, demovê-lo da ideia de levar a alma de Satyavan. E o Deus Yama consente em um jogo de como que enigmas que devem ser então resolvidos ali, e Savitri consegue enredá-lo. Aí é como que também é um canto que fala da argúcia, da astúcia feminina. Ela consegue enredar o Deus Yama numa dessas perguntas e ele não tem outra alternativa a não ser cumprir com o que havia sido combinado antes e devolver a alma de Satyavan. Então, deste conto singelo, Sri Aurobindo partiu e criou toda uma simbologia em que vai deslocar a dimensão desses personagens para uma dimensão muito mais ampla, abrangente, uma dimensão cósmico-espiritual, onde os personagens adquirem também essa dimensão. Então, na simbologia do poema, Savitri será uma encarnação da Mãe Divina, um avatar da Mãe Divina que desce à Terra, a manifestação com a missão de resgatar esta manifestação terrestre universal da sua sujeição à ignorância, ao sofrimento e mesmo à morte. Satyavan um símbolo do ser humano, da alma humana, da alma divina que encarna na condição humana e na condição humana está sujeita a todas as vicissitudes da criação, ao autoesquecimento, o esquecimento da ignorância, a sujeição ao sofrimento, à morte. Então, ao resgatar a alma de Satyavan, que será vista por Savitri como o cumprimento da sua missão sobre a Terra, ela estará, na verdade, resgatando toda a criação universal,
da sua sujeição ao jugo da morte. Então, é uma ideia que permanece absolutamente ousada, mesmo do ponto de vista das concepções científicas mais avançadas, não se ousa questionar a morte, que parece ser como que um constituinte básico da própria manifestação universal. Tudo na manifestação universal está sujeito a ela. Tudo que surge, tudo que nasce, cumpre um ciclo de crescimento, de maturidade, de uma curva que chega até um auge, depois declina, decresce e termina com a morte e a desintegração. Então, parece ser uma lei universal, estabelecida desde sempre, desde que o universo é o universo. Então, nós sabemos que Sri Aurobindo e a mãe ousam olhar de frente para esta, entre aspas, lei inexorável, estabelecida, inabalável, imutável, e questioná-la. Se ela, de fato, corresponde a uma necessidade inerente à criação e, assim, imutável, e que jamais poderia ser questionada. Então, este embate de Savitri com Yama representará, na simbologia do poema, o embate entre o princípio do amor, o princípio que cria, e o princípio da morte, o princípio que desfaz tudo aquilo que é criado. Nós sabemos que, na visão de Sri Aurobindo e a mãe, a morte é um processo subordinado à vida. Mas, ainda assim, mesmo que se conceba a morte como tal, ela aparece como uma lei inexorável e imutável. E isso é o que será questionado por Sri Aurobindo mãe, e que Savitri, de maneira simbólica, expressa. Então, este é o contexto em que se dá este evento da morte de Satyavan. Então, temos que perceber como estão ali, como que sobrepostas várias camadas, várias dimensões. Existe a dimensão humana, então até alguns aspectos da narrativa, da maneira como esse momento é descrito no poema, deixam isso claro, mas se sobrepõe a ele a percepção crescente a essa altura, já como que estabelecida da parte de Savitri, que ali começa a sua real missão na vida, e ela vai como que invocar as forças espirituais que ela trabalhou ao longo deste último ano no seu yoga, no sentido de poder estar diante do Deus da morte, do representante deste fenômeno universal da morte, com a força suficiente para defrontá-lo e como que contrapor ao seu princípio implacável, a lei mais profunda, mais abrangente e mais fundamental da própria verdade, de que a criação nasce de uma escolha, de uma, um, um sacrifício, por assim dizer, do ser divino, que escolhe manifestar-se e o faz com seus atributos de existência, consciência, beatitude, deleite, alegria e amor, e que essa criação está destinada a um dia a superar todas as suas limitações e obstáculos e manifestar plenamente esses princípios que estão já inerentes a ela, evoluídos nela. Então, nesse contexto é que temos que ler, ouvir essa passagem, e a música que Sunil compôs para ela é muito reveladora nesse sentido, porque poderia parecer que ele faria uma descrição assim absolutamente austera, severa, circunspecta, àquele momento de luto, de dor, e a música, ao contrário, como que um apocalipse de luz, mas, na verdade, de um encontro, um entrechoque de forças de natureza universal e, além do universal, de natureza espiritual, que estão manifestadas e que agem na criação. Então, a música nos traz isto com uma intensidade esmagadora, uma intensidade única.
como que já também prenunciando tudo aquilo que será a resultante deste encontro entre Savitri e o deus da morte. Então vamos começar com a audição deste último quadro do livro 8, que lembramos a morte na floresta. Então iremos diretamente às passagens do poema que foram selecionadas e que constituem a passagem que a mãe irá declamar. E enquanto os pálidos lábios dela pressionavam os dele falharam, perdendo a derradeira doçura de resposta. A face dele pressionou para baixo o braço dourado dela. Ela buscou ainda sua boca com sua boca vivente, como se pudesse persuadir de volta a alma dele com seu beijo. Então, ela se fez consciente de que não estavam mais sós. Algo chegara ali, consciente, vasto e tremendo. Ela soube que a morte visível se postava ali, e Satyavan tinha passado para além de seu abraço. Então, a descrição da angústia daquele momento, da expressão humana ainda, da reação dela, estão em alguns aspectos da descrição da passagem, né? Enquanto os pálidos lábios, ou seja, a palidez do choque, da percepção da iminência da morte, porque ela fora com ele para a floresta, porque sabia que aquele era o dia predestinado. Então ela ainda tenta, os pálidos lábios dela pressionavam os dele, mas os dele falham, perdendo a derradeira doçura de resposta. É o momento em que a vida nele desfalece, a face dele pressionou para baixo o braço dourado dela. A cabeça dele pesa e ela percebe que a vida nele está se esvaindo. Ela buscou ainda sua boca com sua boca vivente, como se pudesse persuadir de volta a alma dele com seu beijo. Então ela faz ainda como que esse gesto, esse impulso de como que, quem sabe através do beijo, reter, trazer de volta a alma de Satyavan, mas aí nesse momento ela se fez consciente de que não estavam mais sós. Algo chegara ali, consciente, vasto e tremendo. Ela soube que a morte visível se postava ali e Satyavan tinha passado para além de seu abraço. Então a morte se consumou, a morte física dele se consumou e ele já não estava mais ao alcance do abraço, da retenção da vida através do abraço dela, mas ela soube que alguém, algo que transcende o humano, por isso ele não fala alguém, mas algo estava ali. Este algo que era consciente, vasto e tremendo. A própria presença da morte estava ali. E enquanto os pálidos lábios dela pressionavam os dele falharam, perdendo a derradeira doçura de resposta. A face dele pressionou para baixo o braço dourado dela. Ela buscou ainda sua boca com sua boca vivente, como se pudesse persuadir de volta a alma dele com seu beijo. Então, ela se fez consciente de que não estavam mais sós. Algo chegara ali, consciente, vasto e tremendo.
Ela soube que a morte visível se postava ali e Satyavan tinha passado para além de seu abraço. Even as her pallid lips pressed his failed, losing grasp to sweetness of response. His cheek pressed down her golden arm. She sought his mouth still with her living mouth, as if she could persuade his soul back with her kiss. Then grew aware they were no more alone. Something had come there, conscious, vast, and dark. She knew that visible death was standing there, and Satyavan had passed from her embrace.
A música retoma aqui no final, de forma sutil, um elemento que surgiu lá no livro 6, no canto 1, quando o sábio Narada anunciou, fez a profecia da morte de Satyavan, no momento em que Savitri ouve isso e decide assumir seu destino. Então tem batidas solenes num tambor aqui, de uma forma sutil, isso é recorrente nesse final com duas batidas. Eu gostaria que a música estivesse chegando para todos com a força, a presença que são necessárias para se avaliar e sentir e viver a real dimensão dela através de fones de ouvido ou qualquer outro meio. Mas, enfim, prosseguimos. Então, vamos adentrar o livro 9, o livro da noite eterna, no seu canto 1, rumo ao negro vazio. Então, tivemos ao longo dessa caminhada, ao longo dos 8 livros antecedentes, alguns momentos em que pensamos, não é possível que a poesia vá mais longe, mais alto em inspiração, em beleza, em força, e assim a música que acompanha. Mas nós vamos ver que não, a escalada prossegue. Vamos continuar ascendendo. E aqui a tradução é só um pálido reflexo da força do original, com seu ritmo, a, a música, o som do encadeamento das palavras, mas é o que é possível traduzir, transpor disso para a nossa língua. Assim, ela foi deixada só na floresta imensa, cercada por um obscuro mundo sem pensamento. O cadáver de seu marido sobre seu peito desolado. Ela não mediu sua perda com pensamentos desesperançados, nem rompeu com lágrimas os marmóreos selos de dor. Ela não se erguera ainda para defrontar o medonho Deus. Então, a expressão da solidão, do estar só diante daquele fato imenso do acontecimento que acabara de se consumar, da morte, e ela não reagiu com lágrimas, com desespero, mas apenas com a imobilidade absoluta. E este último verso, ele vai aparecer depois de uma forma modificada. Ela diz, ela não se erguer ainda para defrontar o medonho Deus. Então, no momento em que ela vai se erguer para se colocar diante do Deus da morte, ele reaparece de uma forma modificada. Então, uma recorrência, um outro momento dentro deste acontecimento. Sobre o corpo que amou, sua alma se reclinou numa grande quietude, sem movimento ou voz, como se sua mente tivesse morrido com Satyavan. Contudo, o coração humano nela pulsava ainda. Consciente ainda do ser dele, próximo ao dela, ela estreitou forte a si a muda forma sem vida, como se para guardar a unidade que tinham sido e para manter ainda o espírito dentro da forma. Então, de súbito, adveio sobre ela a mudança que, em momentos tremendos de nossas vidas, pode às vezes apoderar-se da alma humana.
e soerguê-la em direção à sua fonte luminosa. O véu é rompido, o pensador não mais existe. O espírito, ele somente vê, e tudo é conhecido. Então, um calmo poder, assentado acima das sobrancelhas, é visto, inabalado por nossos pensamentos e feitos. Sua quietude dá suporte às vozes do mundo. Então, depois da descrição daquele momento em que a mente, como que afastada pelo choque do acontecido, mas o coração ainda pulsando e ainda como que buscando reter algo da unidade que existia, que tinha vida entre eles. Então vem, desce sobre ela esta mudança. Ele vai começar então a descrever esta mudança que é como que o irromper para dentro do campo humano de toda a dimensão espiritual, a força espiritual que ela então regerá. Mas ele nos diz que em momentos tremendos de nossas vidas, então ele estende isso a toda a experiência humana, podem acontecer momentos decisivos, tremendos, em que um véu se rompe e uma outra dimensão se coloca e se sobrepõe às nossas pequenezas, limitações e fraquezas humanas. Imóvel, ele, este espírito, move a natureza, contempla a vida. De forma imutável, ele modela seus fins, de longe antecipados. Intocado e tranquilo, em meio a erro e lágrimas, e imensurável, acima de nossas vontades em luta. Seu olhar controla o turbulento rodopiar das coisas. Para altear-se à glória que ele vê, o espírito cresce. A voz da vida é afinada a sons infinitos. Os momentos sobre grandes asas de relâmpagos vêm e pensamentos divinos surpreendem a mente da terra. Então ele descreve uma mudança, uma transformação que acontece com Savitri ali, mas ele deixa aberta esta perspectiva de que isso pode acontecer ao ser humano, à consciência humana, desde que nesses momentos decisivos possamos nos abrir a essa dimensão mais profunda, mais alta. A voz da vida é afinada a sons infinitos, os momentos sobre grandes asas de relâmpagos vêm e pensamentos divinos surpreendem a mente da terra. É como se o final da música de Sunil que ouvimos antes fosse já uma antecipação dessas imagens, dessa experiência. Para dentro do esplendor e intensidade da alma, um crescente de miraculoso nascimento é lançado, cuja trombeta de mistério flutua num vazio reluzente, como se dentro de um firmamento de força e silêncio o pensamento fosse arrebatado. Todo este barro mortal, vivente, é pego num fluxo e num fluxo veloz e fogoso de toques, é modelado por um invisível harmonista. É interessante como a imagem da música, ou seja, a música como uma expressão de harmonia, essa imagem da música é recorrente dentro das imagens que ele evoca aqui para descrever esse momento único, prodigioso desta mudança, dessa transformação.
para dentro do esplendor e intensidade da alma, um crescente de miraculoso nascimento é lançado, cuja trombeta de mistério flutua num vazio reluzente, como se dentro de um firmamento de força e silêncio o pensamento fosse arrebatado. Todo este barro mortal, vivente, é pego em um fluxo veloz e fogoso de toques, é modelado por um invisível harmonista. Então, esta intervenção, essa transformação, que pode possibilitar mesmo a mudança até um nível físico, um nível corporal. O próprio barro pode ser, nesse momento, como que pego neste turbilhão, neste fluxo veloz e fogoso, e aí, dentro disso, modelado por um invisível harmonista, um musicista que, com maiúscula, que rege e que modela e que compõe uma grande sinfonia a partir desses elementos díspares, dissonantes, desarmoniosos. Um novo olhar advém, novas vozes formam em nós um corpo da música dos deuses. Anseios imortais, sem nome, saltam para baixo. Vastos estremecimentos de divindade, buscando, acorrem e tecem sobre um possante campo de calma, um alto e solitário êxtase de vontade. Isto, nas profundezas de um momento, nasceu nela. Então, as imagens que ele evoca e que mal conseguimos como que acompanhar, conceber no campo da imaginação, muito distantes, possivelmente, que estão da vivência de todos nós, mas fica evidente, mesmo aqui na tradução, a beleza, a força e a beleza das imagens que ele evoca. Um novo olhar advém, novas vozes formam em nós um corpo da música dos deuses. Anseios imortais, sem nome, saltam para baixo. Vastos estremecimentos de divindade buscando acorrem e tecem sobre um possante campo de calma um alto e solitário êxtase de vontade. Isto, nas profundezas de um momento, nasceu nela. Então foi um momento, como que um relâmpago, que abriu todas essa dimensão, todas essas possibilidades, isto nasceu, alvoreceu em Sade. Vem então a passagem que será falada pela mãe e acompanhada pela música. Então aqui ainda algumas considerações para passarmos depois diretamente à audição. Primeiro sobre a música. Mais uma vez, sou pena de ser repetitivo, cansativo, eu acho que estamos testemunhando aqui eu nem diria simplesmente um processo criativo e inspirado de música, porque acho que a música aqui vai até além disso. Então, primeiro ela faz um prodígio, um feito, que é ser música inteiramente música, ou seja, ela não tem nenhuma referência fora dela própria, é a música em si, a lógica musical, expressando essas vozes que advêm dessas esferas mais altas de harmonia, mas ao mesmo tempo ela descreve. Então, este é que é o prodígio, é que se ouvirmos com atenção, podemos perceber
todas as nuances de tudo aquilo que é falado, isso está de alguma forma expresso, manifesto nessa música. Ao mesmo tempo, ela é música, ela é expressão dessa harmonia mais alta. Um paralelo mais próximo que me ocorre é isso, não na mesma dimensão, mas é o que podemos ouvir na Sinfonia Pastoral de Beethoven, a Sexta Sinfonia de Beethoven, em que ele cria música absoluta, mas que ao mesmo tempo nos evoca de uma forma muito clara, muito rica, muito bela, aspectos da natureza, a harmonia dos momentos primaveris, a grandeza, a potência, a beleza terrível da tempestade, tudo isso está ali, sem deixar de ser música. Então, da mesma forma. Mas eu sinto que aqui, talvez antes, mas particularmente neste canto, a música é até mais do que isso. Ela não apenas como que estabelece uma meditação em torno da poesia, mas ela de alguma forma representa uma transmutação. É a própria essência do que está na poesia que se plasma em som, em forma musical. É alguma coisa única de identificação que ele consegue aqui. Em relação às imagens, quando eu li aqueles primeiros versos, quando falam de Savitri com o corpo morto de Satyavan apoiado ao seu colo, me veio imediatamente à mente a Pietà de Michelangelo, porque naquela escultura é Maria quem sustenta o corpo morto do Cristo nos braços, junto ao colo, mas com uma imensa dignidade, um imenso recolhimento, enfim, talvez não a força que se reunirá, se condensará em Savitri nesse momento, mas a dignidade, a nobreza, a grandeza desse recolhimento com que ela acolhe o corpo morto do filho estão aí. Então, eu me permiti a liberdade artística de fazer uma associação, de utilizar esta imagem da Pietà na sequência que virá, e depois também, no outro momento, uma outra imagem da arte da Renascença. Eu ainda não me aventurei a tentar ilustrar isso, quem sabe em algum momento, mas ainda não. Então, me permiti essa liberdade. Mas, mais uma vez, as imagens são apenas como que um comentário que acompanha o que é o foco da nossa atenção, da nossa identificação deve ser a poesia e a música. Então, de súbito adveio sobre ela a mudança que em momentos tremendos de nossas vidas podem às vezes apoderar-se da alma humana e erguê-la em direção à sua fonte luminosa. O véu é rompido, o pensador não mais existe. O espírito, ele somente vê e tudo é conhecido. Então, um calmo poder, assentado acima de nossas sobrancelhas, é visto, inabalado por nossos pensamentos e feitos. Sua quietude sustenta as vozes do mundo. Imóvel, ela move a natureza, contempla a vida. Isto, nas profundezas de um momento, nasceu nela.
Then suddenly there came on her the change, which in tremendous moments of our life can overtake sometimes the human soul and hold it up towards its luminous source. The veil is torn, the thinker is no more, only the spirit sees and all is known. Then a calm power seated above our world is seen unshaken by our thoughts and deeds. Its stillness bears the voices of the world. Immobile, it moves nature, looks on life. This, in a moment's depth, was born in her.
Agora, para o revelado olhar ilimitado, que vê coisas vedadas das pálpebras terrenas do pensamento humano, o espírito, que tinha se ocultado na natureza, pairou acima de seu ninho luminoso dentro dos mundos. Como um vasto fogo, ele escalou os céus da noite. Assim, foram rompidas as cordas do auto-esquecimento. Então, ele prossegue descrevendo este momento de mudança, de transformação em que o espírito até então velado, oculto, como que encerrado dentro do seu recôndito luminoso, ele emerge e revela toda a sua grandeza, toda a sua força, e vê para além daquilo que a visão limitada da, da consciência humana não pode ver. Agora, para o revelado olhar ilimitado, que vê coisas vedadas das pálpebras terrenas do pensamento humano, o espírito que tinha se ocultado na natureza pairou acima de seu ninho luminoso dentro dos mundos. Como um vasto fogo, ele escalou os céus da noite. Assim, foram rompidas as cordas do auto-esquecimento. Como alguém que olha para cima, para distantes alturas, ela viu, ela Savitri, ancestral e forte, como sobre um cume sem vento, acima dela, lá onde ela trabalhara em sua mente solitária, labutando à parte numa isolada torre do céu, a fonte de tudo o que ela vira ou forjara, um poder projetado no espaço cósmico, uma lenta incorporação da vontade eônica, um estrelado fragmento da verdade eterna, um instrumento apaixonado de um poder não movido. Então, erguendo os olhos para além de onde ela, no seu processo de yoga, de intensificação, de transformação de consciência, ela já trabalhara ali em dimensões mais altas da consciência, do próprio si, do céu, mas para além disso, ela vislumbrou algo da própria fonte, da origem de tudo. Como alguém que olha para cima, para distantes alturas, ela viu, ancestral e forte, como sobre um cume sem vento, acima dela, lá onde ela trabalhara em sua mente solitária, labutando à parte numa isolada torre do céu, a fonte de tudo o que ela vira ou forjara, um poder projetado no espaço cósmico, uma lenta incorporação da vontade eônica, um estrelado fragmento da verdade eterna, um instrumento apaixonado de um poder não movido. Então, ela não apenas vislumbra como que a fonte, a origem de tudo, mas ela vê aí algo do próprio processo em desdobramento da manifestação, da evolução, porque ela vê a fonte de tudo aquilo que tinha sido alvo do seu empenho, do seu esforço, mas ela vê que desta fonte emana um poder que se projeta para dentro do espaço da manifestação, do espaço cósmico. E aí se manifesta como uma lenta incorporação da vontade eônica. Eônica aqui se refere a eras, então a vontade que ao longo das eras, que certamente antecede muito a própria manifestação, o próprio surgimento do universo manifestado, esta manifestação se
dá por meio de uma lenta, ao longo das eras, uma lenta incorporação. Ela vai se manifestando, vai tomando corpo dentro deste espaço cósmico, e o que ela vê, embora seja um vislumbre da fonte, é como que apenas um fragmento da totalidade da verdade eterna, e o que ela vê que se manifesta é um instrumento apaixonado de um poder não movido. Possivelmente aqui uma alusão ao poder criativo que se manifesta a partir de um ato de vontade, se manifesta com inteireza, por isso ele talvez utilize o termo apaixonado, e o poder que está por detrás disso é um poder imóvel, não manifesto, mas aquilo que se manifesta o faz com a plenitude, a intensidade máxima da vontade, da escolha, de fazer deste campo de manifestação um campo da sua manifestação plena, da sua morada mesmo. Uma presença ali estava, que preenchia o mundo que ouvia. Uma totalidade central assumiu sua vida ilimitada. Uma soberania, um silêncio e uma rapidez. Alguém pairava, como que chocando por sobre abismos que eram ela. Como num manto córico de sons não ouvidos, uma força desceu, arrastando consigo luzes sem fim, ligando os segundos do tempo à infinidade, ilimitavelmente ungiu a terra e a ela. Isto mergulhou em sua alma e ela foi transformada. Uma presença ali estava que preenchia o mundo que ouvia. Então não era apenas um algo impessoal, mas uma presença. E essa presença preenchia tudo. E o mundo que era preenchido por essa presença, desperto para esta presença, ouvia, voltava para o alto, a sua vontade de receber, de perceber, de ouvir. Uma totalidade central assumiu sua vida ilimitada. Uma soberania, um silêncio e uma rapidez. Uma soberania, algo que rege, que domina tudo. Um silêncio, mas que brota e mantém em si a fonte do silêncio. E uma rapidez, a rapidez para além da velocidade da própria luz, com que essa vontade pode se manifestar. Alguém, então aqui ele não fala de algo, mas alguém pairava, como que chocando por sobre abismos que eram ela. Então, mais uma vez, ele evoca aquela imagem de algo, alguém que paira, chocando. Aqui, de novo, aquela imagem da galinha, da ave que choca o seu ovo, ou seja, a ave que pousada sobre o ovo e com o seu peso, o seu calor, faz com que a vida nele possa se desenvolver até o ponto de poder aflorar, reclodir. Então, este alguém paira exercendo a sua irradiação, o seu calor, a sua presença, para que dos abismos dos quais ela própria, ela sabe, era uma manifestação, uma expressão, para que deles possa emergir algo que está aí desde sempre adormecido. Como num manto córico de sons não ouvidos. Aqui ele evoca mais uma vez a imagem da música. Este manto córico, um manto feito de corais, esse termo córico refere aos corais que eram entoados, cantados nas representações dos dramas, das tragédias gregas. Então, um manto de coral de sons não ouvidos. Uma força desceu. Então, não é uma força que desce como que de uma forma arrasadora, mas ela desce como um manto de música, de sons.
e que arrasta consigo luzes sem fim, ligando os segundos do tempo à infinidade. Então, ela faz a conexão entre aquilo que está dentro do campo do tempo àquilo que é do infinito, da eternidade, da para além do tempo. E ilimitavelmente ungiu a terra e a ela, ou seja, derramou sobre ela, sobre a terra, a sua bênção e estabeleceu a união. Isto mergulhou em sua alma e ela foi transformada. Então, no momento decisivo em que ela deve começar a realizar a missão para a qual ela nasceu, esta mudança decisiva, este assumir do seu veículo, do seu instrumento pela força maior do espírito, porque o que ela terá que defrontar será como que uma lei de regência cósmica universal. Então, como um pensamento cumprido por alguma grande palavra, aquele poderio assumiu uma forma simbólica. Os espaços de seu ser estremeceram com seu toque. Isto a recobriu como se com asas imortais. Em seus lábios, a curva da verdade não proferida, um halo dos relâmpagos da sabedoria como sua coroa. Isto adentrou o lótus místico em sua cabeça. Uma casa de 1000 pétalas de poder e luz. Então, com estas imagens de uma beleza transcendente, Cherubino nos dá como que aproximações, uma visão deste processo de transformação, que certamente para ele não foi meramente um ato de inspiração poética, mas a expressão de uma experiência. Então, como um pensamento cumprido por alguma grande palavra, aquele poderio assumiu uma forma simbólica. Os espaços de seu ser, o ser dela, Savitri, estremeceram com seu toque, isto a recobriu como se com asas imortais. Então, aquilo que pairava chocando agora desce como que a, a recobre com a imensidão das suas asas protetoras. Em seus lábios, a curva da verdade não proferida, um halo dos relâmpagos da sabedoria como sua coroa. Então, isso assume mesmo uma forma de uma presença de uma pessoa com esses atributos que ele descreve. Isto adentrou o lótus místico em sua cabeça, uma casa de 1000 pétalas de poder e luz. Líder imortal de sua mortalidade, o fazedor de suas obras e a fonte de suas palavras, invulnerável pelo tempo, onipotente, isto se postava acima dela, calmo, imóvel, silente. Então, aquilo que no começo da experiência dela, dessa mudança, dessa transformação, foi visto, foi percebido como a própria fonte, a presença que paira acima de tudo, agora desceu personificada, uma grande forma personificada que desce e vai se postar acima dela, mas agora de uma forma personificada. Líder imortal de sua mortalidade, o fazedor de suas obras e a fonte de suas palavras, invulnerável pelo tempo, onipotente. Isso se postava acima dela, calmo, imóvel, silente. Então vem
seleção que foi feita de versos desta passagem. Aqui, mais uma vez, para mim foi uma surpresa agradável descobrir que aquela cantora lírica que participou de algumas das músicas de Savitri de livros anteriores e que eu tinha considerado que ela não mais participava, a última participação foi no livro 8. Ela tem também aqui uma participação decisiva, a maneira como o canto é uma expressão de tudo aquilo que foi até então trazido pelas múltiplas imagens do poema, mas o fato de ser uma voz humana, uma voz individual humana, me parece que expressa algo desta presença que agora não era mais apenas uma presença impessoal, mas uma presença que se corporifica e se coloca junto dela. Como alguém que olha para cima, para alturas distantes, ela viu, ancestral e forte, como sobre um cume sem vento, acima dela, lá onde ela tinha trabalhado em sua mente solitária, labutando à parte numa torre única do céu, a fonte de tudo o que ela parecia ser ou tinha forjado. Aquele poderio assumiu uma forma simbólica. Os espaços de seu ser tremularam com seu toque, aquilo a recobriu como se fosse com asas imortais.
up to far heights, she saw, ancient and strong as on a windless summit. Above her, where she had worked in her lone mind, laboring apart in a soul tower of self, the source of all which she had seen or heard, that mightness assumed a symbol form. Her being spaces quivered with its touch. It covered her as with immortal wings. Este semblante que aparece aqui é o da Madonna, da Ascensão de Maria, do pintor italiano Tiziano. Tudo nela alterou-se àquela hora poderosa,
como se tivesse sido abatido pela morte o último remanescente da humanidade que um dia fora dela. Assumindo um amplo controle espiritual, fazendo do mar da vida um espelho do céu, do firmamento, a jovem divindade em seus membros terrenos preencheram com força celestial sua parte mortal. Tudo nela alteou-se àquela hora poderosa, como se tivesse sido abatido pela morte o último remanescente da humanidade que um dia fora dela. Então, a partir daquele evento extremo da morte de Satyavan e da transformação que aconteceu nela, é como se ela tivesse transcendido essa condição meramente humana, mortal. Então, o que estava presente aí não era mais apenas e tão somente a pessoa humana da princesa Savitri, era uma presença espiritual. Assumindo um amplo controle espiritual, fazendo do mar da vida um espelho do céu, do firmamento, a jovem divindade em seus membros terrenos. Aqui acho que a concordância com a jovem divindade. Então, preencheu com força celestial sua parte mortal. Então, ela transforma e faz com que o que está aqui embaixo, na natureza terrena, humana, seja um espelho, uma expressão perfeita do que está no alto. A jovem divindade. Então, é um recém-nascida, essa expressão do ser espiritual divino nela, através dos membros terrenos do seu corpo terreno. Então, isso como que preenche com força celestial o seu instrumento, sua parte mortal. Finda estava a dor assombrada, o medo dilacerante. Seu pesar se desvanecera. Sua mente estava quieta. Seu coração batia quietamente com uma força soberana. Veio então uma liberdade do aperto das cordas do coração. Agora todos os atos dela brotavam da calma de uma divindade. Calmamente ela pousou sobre o solo da floresta, o morto que repousava ainda sobre seu peito, e suportou desviar-se da forma morta. Solitária agora, ela se ergueu para defrontar o medonho Deus. Então, com essa transformação que ela, porque ela passara, tudo aquilo que é expressão ainda da identificação com as formas exteriores, com a nossa consciência humana comum, se dissolveu, desapareceu. Então, não havia mais o assombro da dor diante da morte. Dor e medo, que são as condições humanas, ainda herança do animal em nós, o medo dilacerante. A dor que assombra, o medo que dilacera, findaram. Seu pesar se desvanecera. O pesar que é próprio da mente, a maneira como a mente olha e reflete sobre os eventos, os fatos dolorosos, se desvaneceu, havia apenas a quietude da mente. Seu coração batia quietamente com uma força soberana. Veio então uma liberdade do aperto das cordas do coração. É uma imagem muito própria da descrição da angústia. A angústia é vivenciada como um aperto.
como se cordas fossem apertadas no peito, no coração. Então, não mais apenas uma liberdade do coração, e agora todos os atos dela brotavam da calma de uma divindade. Então, na base de tudo dessa manifestação do Espírito, do Ser Divino, a quietude da mente, a calma, que será a fonte da qual todos os atos, todas as ações deverão brotar daí por diante. Então, na sequência, ela pôde finalmente se desprender daquela tentativa ainda de reter consigo algo da presença de Satyavan. Calmamente ela pousou sobre o solo da floresta, o morto que repousava ainda sobre seu peito, e suportou desviar-se da forma morta. Então ela pôde se desprender, pousá-lo com calma e cuidado sobre o solo e pôde mesmo deixar de olhar, de manter a ligação que ainda buscavam manter pela renovação da visão da presença dele ali, ela foi capaz de desviar seu olhar desta forma morta. E então ela se ergueu. Aqui reaparece aquele verso que tínhamos ouvido lá atrás, quando lá era dito que ela não se erguera ainda para defrontar o Deus medonho, o Deus da morte. Agora sim, ela estava pronta. Solitária agora, ela se ergueu para defrontar o medonho Deus. Então vemos como Sri Aurobindo vai preparando este momento de grandeza com absoluta calma, com um passo a passo. Então, todas as etapas de preparação, de transformação necessárias acontecem. Agora ela pode finalmente se erguer e se colocar frente a frente, de igual para igual com aquela divindade. Aquele espírito mais poderoso voltou seu olhar dominador para a vida e as coisas. Herdeiro de um trabalho a ele deixado inacabado pelo passado obstruído dela. Quando ainda a mente, aprendiz apaixonada, labutava, e instrumentos mal modelados eram rudimentarmente movidos. Então, aquela presença como que se apoderara da forma do ser dela, é este espírito mais poderoso que volta sobre a criação seu olhar dominador para a vida e as coisas. Não apenas um olhar que vê, que testemunha, mas um olhar que domina, porque compreende, sabe e tem a plena consciência de seu ser, de sua força. Ele que é o herdeiro de um trabalho, a ele deixado inacabado pelo passado obstruído dela. Então, muito ela havia feito, muito ela fez neste ano em que ela dedicou à preparação para aquele momento. Muito ela havia mudado, transformado, preparado, mas o próprio passado humano dela, por isso o passado obstruído. O humano necessariamente contém em si como que a raiz das próprias limitações, dos obstáculos. Então, por isso, o que ela fez, embora tenha feito avançado muito, mas era ainda imperfeito e inacabado. Agora esse espírito vem assumir. É como se, não sei se se pode interpretar isso como o que seria, dentro de um processo de yoga, de transformação, um trabalho que é feito pela porção humana, talvez pela porção humana movida pelo psíquico em nós, realiza até um determinado ponto, dentro das possibilidades, das limitações que são próprias à natureza humana, realiza esse trabalho. A partir daí, é algo que vem de cima, que vai realizar e vai completar esse trabalho. Então, a menção ainda quando ela
a mente aprendiz apaixonada. Então, a mente que buscava sofregamente aprender de tudo, com total empenho, ela labutava, mas os instrumentos eram limitados pela sua própria natureza. Instrumentos mal modelados eram rudimentarmente movidos. Então, se ela chegara longe, mas ainda a, a perfeição imperfeita que a condição humana pode alcançar. Mas agora esse espírito é o herdeiro deste trabalho. Transcendida fora agora a pobre regra humana. Um poder soberano ali estava, uma vontade de um Deus. Por um momento ainda, ela permaneceu imóvel e olhou para baixo, para o homem morto a seus pés. Transcendida fora agora a pobre regra humana. Então era um ser que ali estava inteiramente regido pela presença do Espírito. O que ali estava era um poder soberano, um poder que tem o poder, a possibilidade, a força de dominar. Uma vontade de um Deus, não mais a vontade hesitante da condição humana, mas a vontade inabalável de um ser divino. Erguendo-se, por um momento ainda, ela permaneceu imóvel e olhou para baixo, para o homem morto a seus pés. Tudo nela alteou-se àquela hora poderosa, como se tivesse sido abatido pela morte, o derradeiro remanescente da humanidade que um dia fora dela. Por um momento ainda, ela permaneceu imóvel e olhou para baixo, para o homem morto aos seus pés. All in her mated with that mighty hour, as if the last remnant had been slain by death of the humanity that once was hers. A moment yet she lingered motionless and looked down on the dead man at her feet.
Então, começamos assim a ingressar neste campo eh, de beleza única e de grandeza única, que será essa parte culminante de Savitri, quando ela vai finalmente defrontar o Deus da morte e vai começar o diálogo, o embate entre eles. Então, já no livro 8, com a ajuda indispensável da música de Sunil, porque ele consegue como que trazer para nossa o campo da nossa percepção algo ou muito da atmosfera, da altitude, da grandeza do poema que talvez, a não ser para aqueles de nós que têm uma sensibilidade especial para a palavra, o verso, mas isso talvez, possivelmente, também a partir da leitura do original. Mas ele traz para nós, para um campo de experiência que é mais próximo de nós, através da música, ele traduz muito do que o poema expressa. Então, no livro 8 ele nos é, ajudou a perceber, a adentrar um campo novo, um campo desconhecido, porque Savitri entrava ali no limiar da morte, então ela já iria adentrar, como está fazendo agora, um campo que não é mais o campo da vida, como nós o conhecemos, não é ainda o campo da morte. Então, este espaço aí de transição, que é novo, que é desconhecido, e agora, a partir deste canto 1 do livro 9, então vamos começar a adentrar este campo, é, antecipando alguma coisa, sabe que vai primeiro seguir a alma de Satyavan e o Deus da morte até o limiar do reino do Deus da morte, quando então ele se volta e diz que ela não pode seguir a partir daí. Aí é que vai começar, de fato, o diálogo entre eles, que vai se estender para o livro 10. Todo o livro 10, então, é a expressão desse diálogo. Felizmente, temos a música de Sunil ao longo de todo o livro 10. Foi a última parte do poema que ele musicou. Então, os últimos livros, o livro 11 e o 12, já não teremos o acompanhamento da música de Sunil. Mas nessa parte central, decisiva deste diálogo, deste embate, teremos a música para nos, como que, possibilitar adentrar algo da atmosfera do que se expressa aí. Então, a nossa gratidão renovada assumiu por tudo isso. E, mais uma vez, a insistência. Essa não é música para ser ouvida com o som de um celular ou mesmo de um notebook. Tentem, de alguma forma, encontrar meios para que se possa ouvir isso com o corpo que essa música pede e merece. E, para isso, os meios não são tão dispendiosos. Esse aqui é um fone de ouvido que custa na faixa de R$ 200, mas que traz uma presença da música que acho que pode, então, traduzir alguma coisa dessa grandeza, né? E assim outros meios haverá, mas fica de novo a insistência e a recomendação. Não se limitem a ouvir com o som de um celular ou de um notebook que não expressa o corpo e a grandeza dessa música. Então é isso por hoje. Se alguém tiver algum ponto a esclarecer, algum ponto a compartilhar, temos alguns minutos ainda.
talvez seja melhor mesmo deixar que o que ouvimos do poema e da música ainda encontre terreno dentro de nós, não é isso? Então é isso, prosseguimos no sábado. Então, no próximo domingo, a vida divina. Boa semana para todo mundo. Aproveitamos também para convidar todos a participarem da Semana Shri Aurobindo. Sim. Estamos a um mês da Semana Shri Aurobindo presencial, né? Então, sejam todos bem-vindos.